Olá, que a Shalom de Jesus, o Messias, esteja com todos vocês. Venho mais uma vez aqui para deixar uma palavra de Deus que possa abençoar a vida de cada um de vocês. A palavra está lá em Romanos, capítulo 3, versículo 23, quando a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Amados, o pecado é uma coisa tão ruim. O pecado ele teve e tem um poder de destruição, de causar dano tão grande, que com o advento da queda, o pecado trouxe todo esse mal à humanidade. O pecado é responsável pelo divórcio, o pecado é responsável pela destruição do lar, da família, o pecado é responsável pelo país viver numa situação às vezes decadente, no meio político, em todas as outras esferas da sociedade. O pecado é o causador de todo o sofrimento, de todos os males que existem na face da terra. Por isso que a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O pecado, por si mesmo, ele contaminou a nossa natureza, e com essa natureza contaminada por ele, nós ficamos destituídos, afastados da presença de Deus. Porém, Deus, ele traçou um plano de salvação e ele enviou Jesus. E Jesus ele não foi enviado por Deus para fazer o que o pecado faz com o homem. O pecado afasta o homem de Deus, o pecado gera morte, o pecado condena, o pecado mata. Porque lá em Romanos capítulo 6, versículo 23, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. O pecado, ele gera a morte. Mas Deus amou o mundo tanto que enviou o seu Filho. Isso está lá em João, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 17. Deus enviou o seu Filho não para que condenasse o homem, mas para que o homem fosse salvo por ele. Porque o pecado em si mesmo, ele já traz a destruição. E o salário dele, a consequência do pecado, é a morte. Tanto nessa vida, quanto na vida vindoura. Por causa do pecado, o homem passou a morrer. E por causa do pecado, espiritualmente também o homem morre. Por isso que em João capítulo 3, versículo 16, a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho para que todo aquele que crê não pereça, não morra, mas tenha vida eterna. A Bíblia está se referindo aí à morte espiritual. Então Deus envia Jesus, não para condenar, porque em si, pelos seus pecados, o homem já está condenado, ele já está debaixo da ira de Deus. Mas Deus ele demonstra o seu amor e a sua graça quando envia Jesus, não para condenar, João 3,17, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Jesus, ele veio, ele foi enviado por Deus para nos salvar. Em Romanos capítulo 6, versículo 23, como falei, a Bíblia diz: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Isso é o desejo de Deus para você, vida eterna. Se você ainda não experimentou isso na sua vida, está a um passo de você. Basta apenas você abrir o seu coração e dizer: Jesus, entre em minha vida, eu entrego a minha vida a Ti. Eu quero viver uma vida eterna. Quero viver contigo, Jesus. É simples e a sua vida nunca mais será a mesma. Que o Espírito de Deus possa falar mais e melhor no seu coração. Deus te abençoe. Shalom.